Fala galera, boa noite. Estou aqui hoje para falar para vocês a respeito de fundos de investimento em renda fixa. Afinal, vale a pena ou não vale? Ou é melhor você montar a sua própria carteira de investimento de renda fixa sozinho? Na minha opinião, não vale a pena fundos de renda fixa. Eu vou explicar alguns motivos. O primeiro é a questão da liquidez, né? Alguns fundos de renda fixa exigem aí, são D mais 30, por exemplo, né? Você tem que esperar 30 dias para ter o seu dinheiro na mão. Tem a questão da taxa administrativa, né? Alguns fundos de renda fixa são abusivos em taxa administrativa. Tem uns que cobram 3% ao ano, né? Sendo que a taxa Selic é 3% ao ano hoje, né? Como é que pode, né, existir fundos assim, né? Tem alguns que cobram taxa de performance, né? Cobram, sei lá, 20%, 15% do que der acima de 100% do CDI, que é a chamada linha d'água. Tá? Então, para mim não faz sentido nenhum, né, um negócio desse. Então, você pode muito bem montar a sua própria carteira de renda fixa somente usando o Tesouro Direto. Você não precisa de mais nada, só precisa de Tesouro Direto. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Reserva de emergência, Selic, Tesouro Selic, não tem outra alternativa. Agora, vamos supor que você esteja falando de um dinheiro que você precisa aí pelos próximos 6 meses, um ano. Esse dinheiro eu também colocaria na Selic, porque a gente sabe que o pré-fixado e o IPCA sofrem marcação a mercado, e aí você pode eventualmente precisar do dinheiro aí, né, e o dinheiro está desvalorizado em relação ao que você colocou. Então, se você está falando de prazo de mais de um ano, aí já começa a ficar interessante. Você pode muito bem ir para o Tesouro IPCA, né? Alguns títulos pagam 4%, né, mais o IPCA, ou seja, você tem um ganho real, né, de 4%, né, acima da inflação. E o pré-fixado eu não recomendo muito, tá? Porque você tem que entender muito bem de Tesouro Direto. Caso contrário, você pode cair na verdadeira armadilha, né, com pré-fixado. Ainda mais quando você está em momentos de baixíssima taxa de juros, né, uma hora que você pega um pré-fixado e deixa achando que está se dando bem, né, porque tem um spread interessante em relação à Selic, e aí depois, se você pega na contramão de uma alta no movimento da taxa de juros, você acaba ficando, né, com um mico na mão, tá? Então, você tem que entender muito bem dessa dinâmica, né, da taxa de juros e o preço dos títulos para poder, né, investir em pré-fixado. Então, eu deixaria o pré-fixado de lado. Se vocês quiserem saber melhor como que vocês aproveitam essas movimentações na taxa de juros, né, e você se posicionar corretamente no título certo, né, se é pré-fixado, qual que é o melhor, como o melhor título para se posicionar no momento, Selic, pré-fixado, IPCA, né, eu tenho um curso sobre isso, ou também, se quiser participar da minha mentoria, também eu ensino tudo isso, tá? Mas então pegando todos esse conjunto aí, né, de fatores, né, eu não investiria, né, em fundo de investimento em renda fixa. Se você pegar o histórico aí de vários fundos, né, a maioria deles vai mostrar para vocês que o desempenho não compensa, né, o valor que você está ali pagando para o gestor gerenciar aquela carteira, né, e você consegue sim um rendimento, se você estiver bem posicionado, por exemplo, em título de IPCA, você pode inclusive comprar vários vencimentos, né, diferentes, você pode comprar de vencimento de curto, médio, longo prazo, que aí você tem uma oscilação menor, né? Como vocês sabem, os títulos de curto prazo, eles têm uma oscilação menor do que costumam ter, nem sempre, você pode ter uma inversão na curva de juros, mas enfim, a maioria das vezes, a maior parte do tempo, né, os títulos que vencem a curto prazo, eles oscilam menos, né, do que os títulos de longo prazo. Então, se você amortiza essa oscilação ao longo do tempo se você tiver, por exemplo, vários títulos ali de diferentes vencimentos do IPCA, ou também você pode investir no ETF, o IMAB 11, né, que tem outros no mercado aí, mas é o que me veio na cabeça agora que eu lembro, é o IMAB 11, que é emitido pelo Itaú, e ele faz esse papel, né, justamente o que eu falei para vocês. Eles pegam os vários títulos de IPCA que existem no Tesouro Direto e colocam ali naquela cesta ali dentro
né, do ETF é uma forma legal também de você fazer isso e fácil. E eu te garanto que essas simples estratégias que você usar, né, você vai ter um rendimento melhor do que qualquer fundo de investimento em renda fixa. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço aí.